Então bora lá, página 114, aulas 34 e 35. Bom, vamos relembrar, certo? Aqui nessa tela tem muita informação, mas é uma retomada, né, dos conceitos iniciais que nós aprendemos sobre PA, certo? Então, primeiro, né, o que vai diferenciar uma PA de uma outra sequência qualquer é a existência de uma razão. Tudo bem? Se essa razão for positiva, nós temos PA crescente. Se ela for negativa, decrescente. E se a razão for igual a zero, nós temos uma PA constante. Fórmula que a gente encontra o termo geral, que normalmente é isso que pede nos exercícios. Então, AN, né, o termo geral, é igual a A1, é o primeiro termo, mais N-1 é o termo, esse termo geral, que você queira encontrar, qualquer um, centésimo, décimo, décimo segundo, menos 1 multiplicado por a razão. A razão a gente encontra sempre fazendo a subtração de dois termos imediatamente consecutivos, certo? O A2 menos o A1, o A10 menos o A9, o A100 menos o A99, assim a gente encontra a razão, tá? Então, tem um exemplo aqui, né, que nós fizemos, está na apostila de vocês aí, que ele fala de um determinado número de vendas que ele está aumentando, né? Então no primeiro mês 33 mil, 34.500, 36 mil, e ele quer saber em julho, certo? Julho é o mês 7, então o termo que ele quer que a gente descubra é o A7. O A7 será igual ao A1 mais 6 vezes a razão, certo? Então, sempre o termo que você quer menos 1 aqui multiplicado pela razão, certo? Então eu preciso da razão. Como eu tenho o primeiro e o segundo, o A1 e o A2, a razão eu fiz A2 menos A1, que deu 1.500. A1 mais 6 vezes a razão, tem que multiplicar primeiro, antes de somar, multiplica e soma, eu descobri que o mês de julho, que é o mês 7, o A7, foram 42 mil, certo? Então a aula passada girou em torno disso. Essa aula, o tema começa com o termo médio, né? Então, em uma PA qualquer de número ímpar, tá vendo? Essa é a condição, por isso que estava lá no objetivo, se ele existir. Ímpar, ímpar, um número ímpar de termos que a gente tem. Se vocês repararem aqui, nós temos uma PA de 9 termos, certo? Então o último termo aqui é A9 em ímpar, então ele existe o termo central, certo? O A1 é 10 e o A9 é 50. O termo central será 10 mais 50 dividido por 2, certo? Vai dar o termo médio aqui, ó, tá vendo? O termo médio é o A1 mais a N. Então lembra, né? Esse N aqui tem que ser um número ímpar. Então A3, A5, A7, A9, A11, todos esses dá para encontrar o termo médio, simples desse jeito, fazendo a média aritmética. E aqui a soma dos N primeiro termos. Eu deixei aqui a história registrada para vocês, eu vou aqui contar porque realmente é muito interessante, muito bacana, né? Então tá aqui o ano certinho, por volta de 1785, numa escola regular, né, de ensino fundamental. Um professor entrou, né, isso lá na Alemanha, um professor entrou na sala e diz a história que a turma estava um pouco agitada naquele dia, estava fazendo um pouco de barulho além do normal. E aí o professor ficou irritado e ele, né, passou uma atividade, um exercício, como se fosse um castigo para eles, né, para deixar eles ocupados mesmo. Mandou eles: eu quero que vocês somem, façam a soma de todos os números naturais de 1 até 100. Certo? Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar no 100. Que era uma espécie de castigo para deixar eles ocupados lá. E aí, né, passou um minuto, um aluno levantou a mão e falou: professor, essa é a resposta.
Qual que é a resposta? 5.050. Como é que você sabe a resposta? Você chutou, aí passou outra sequência para ele. Aí ele foi e fez. Aí ele já ficou desconfiado. Falou, esse cara não tá chutando, é possível. Aí passou outra sequência para ele. Aí ele foi lá e fez. E aí o professor percebeu que realmente ele tinha descoberto alguma coisa que ninguém tinha pensado, né? Que não existia ali na matemática até então. Uma fórmula que se calculasse soma de sequências, né, grandes, né, lá do 1 até o 100, de uma maneira tão rápida. E aí o professor foi lá e foi investigando e foi perguntando para ele como é que ele tinha pensado, tal, e aí, né, ele ganhou a atenção ali do professor. Aí ele falou assim: professor, eu percebi o seguinte, que a soma dos termos equidistantes, né, é o que a gente vê lá num dos objetivos de uma PA, ela é sempre constante. Como assim? Ó, reparem comigo. O A1 e o A100, certo? Tá lá, o A1 e o A100. 1 mais 100, 101. Se você pegar o A2 e o A99, reparem, A2 mais A99 dá 101. O 3 com 98 dá 101. O 4 com 97 dá 101. E assim por diante. Então, aí ele mostrou para o professor que ele não precisava fazer todas as somas, ele precisava fazer as somas em pares, ou seja, o primeiro com o último, certo? Multiplicando pelo número de termos que tem nesse caso, né, 100, e dividido por 2, ele teria a soma. Aí, mas por que dividido por 2? Porque ele está fazendo pares de números. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. E a partir daí, esse mesmo professor conduziu, né, esse menino, esse aluno, que era o Gauss, que foi batizado e é conhecido como o príncipe da matemática, foi um dos matemáticos que mais trouxeram inovações para a matemática. Só que o que chamou a atenção e o que chama a atenção até hoje é pela precocidade. Ele começou a fazer isso muito cedo, né? E essa primeira descoberta dele, né, que se iniciou ali o raciocínio até construir a fórmula tal, ele começou a fazer isso com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Né? Então, quando ele tinha por volta dos 10 anos, ele já estava fazendo contribuições para o estudo da aritmética, inclusive essa fórmula que nós estamos estudando hoje. Olha que incrível. O cara com 10 anos ele conseguiu reconhecer esse padrão e desenvolver a fórmula que a gente tem até hoje. E aí tá o cálculo que ele fez, certo? Então o professor pediu para que ele somasse os 100 primeiros números naturais. Olha lá o que ele fez. Ele pegou o primeiro e o último, que dá 101. Multiplicou por 100, porque são 100 termos. Só que esses 100 termos eles estão sendo agrupados em pares, né? Ele está juntando, primeiro com o último, segundo. E aí então ele dividiu por 2 e o cálculo deu 5.050 e nós temos esta fórmula até hoje e ela serve e é a que nós vamos utilizar para fazer os exercícios até hoje. Então essa é S, soma de n primeiros termos de uma PA, quantos termos, né, você quiser de uma PA, será sempre o primeiro termo mais o enésimo termo, esse termo que você quer. Então, se você é a soma dos 100, aqui é o A100. Se é a soma dos 20 primeiros, aqui é o A20. Multiplicado pelo número de termos, que corresponde à soma que você quer. Se você quer a soma dos 20 primeiros, aqui são 20 termos. E depois dividido por 2. É assim que nós vamos fazer. Bom, tá aqui um exemplo, né? Então, dada a PA, menos 10, menos 5, 0, 5, papapá, determine a soma dos 18 primeiros termos dessa PA. Bom, para calcular a soma dos primeiros 18 termos, eu preciso do A1 e do A18, certo? Porque se é o 18 que eu quero,
eu tenho que ter o A1 e o A18. E não foi dado até o A18. Então, assim, a gente tem que fazer parte da aula que a gente viu na aula passada, né? Primeira coisa, primeiro de tudo, descobrir a razão. Então, de novo, eu peguei o A2 e o A1, descobri a razão. Com a razão, eu vou calcular o A18, que é A1 mais 17 vezes a razão. Achei o A18. E agora sim eu vou para a fórmula da soma, certo? Então eu quero os 18 primeiros termos, A1 menos 10, mais o A18, que deu 75, multiplicado por 18, dividido por 2, 585. Tranquilo. O que nós vamos ter que fazer aí é interpretar muitas das vezes o enunciado. Pode ser que ele dê a soma e peça um determinado termo, né, mude de posição a pergunta dentro da fórmula, mas relativamente simples e tranquilo de fazer isso. Tá? Então tem aqui um site bem conhecido, peguei uma questão, né, mais uma questão para ficar de exemplo, vocês podem clicar aí e ir direto lá no site e pegar mais questões sobre isso, certo? Uma questão de múltipla escolha, que, né, não importa dizer que é a alternativa B, D ou C, o importante é entender, né? Ele está pedindo a soma dos 30 primeiros termos da progressão. Então, assim, ó, testem o conhecimento antes de ir para a próxima tela que tem a resposta. Testem o conhecimento. Acabei de fazer um A agora. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso fazer segundo? O que eu preciso fazer na terceira etapa para poder dar a resposta? Certo? Divida o seu exercício em 3 etapas, para um pouquinho o vídeo e assim você faz o seu diagnóstico, se você está entendendo, se você está acompanhando, você precisa voltar um pouquinho para entender. Certo? Aqui está a fórmula, aqui está a resolução para vocês, tá? E vou deixar um desafio, como sempre, muito bacana, né? Contextualizado, muito bacana, para que vocês tentem responder e coloquem lá no formulário, no nosso formulário de aula, né? Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram utilizados neste tabuleiro? Certo? Vamos lá. Vamos tentar fazer este exercício aí e postar lá. E os exercícios da apostila de aula, que são 5, né, tranquilos, e, como sempre, os exercícios na plataforma plural da aula. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu!